Até, por exemplo, na constelação, a gente trouxe 2 consteladores aqui, bem no começo do podcast. E a gente acreditou tanto nisso. Eu me tratei com constelador depois disso. Eu fui na constelação. Fui na constelação 1, 2 vezes. E depois ter que passar por vários episódios pra mim falar aqui que eu sou hater de constelação hoje. Não, porque, porra, eu passei por coisas ali, tipo assim, eu pego esse bonequinho aqui, ponho o dedo nesse boneco aqui e perdoo sua mãe. Falei, porra, velho, não quero falar isso, não. Não, você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. Não quero falar isso, eu não vou falar. Não, tá bom então, então não precisa falar não, só fala isso aqui, isso aqui, isso aqui. Pronto, ó, sua vida tá tudo certo agora. Sua vida... E mudou? Vai resolver. Mudou porra nenhuma, mudou eu buscando meu conhecimento, buscando minhas informações. E isso não. Pô, a gente já teve caso aqui, do cara virou e falou assim, pô, eu tratei um casal que eles não tinham filhos. Podiam ter filhos. E aí eu constelei eles ali, fui descobrir que o tataravô desse rapaz, ele tinha escravos. E aí ele judiou demais do escravo dele. E porque ele judiou demais o escravo, você não pode ter filho. Peça perdão. É sempre uma parada de esse aqui é o escravo. Olha pra ele e fala perdão. Perdão pelo que meu tataravô fez. E agora vai resolver seu problema. E resolveu o segundo consulado? Não resolveu, mas é porque você tem que fazer mais. Você tem que fazer mais, você tem que cancelar mais. Tem que cancelar 10 vezes mais aqui, até resolver, que vai organizando. Né? Não resolveu aqui, mas pode ter organizado com seu pai, pode ter organizado com sua tia. Olha que interessante. Eu ouvi recentemente de uma prima, não fui confirmar com outras fontes, mas eu ouvi recentemente de uma prima que o meu trisavô, o pai do meu bisavô, teve pessoas escravizadas. E aí, se eu ouvisse isso numa constelação familiar, eu ia achar que, caramba, faz sentido. Como é que eles tinham esse conhecimento sobre esse passado sombrio da minha família? É por isso que eu não consigo... Cara, se você vai de geração em geração pra trás, alguma merda vai ser encontrada. Seja não muitas, né? Seja um trisavô, um tetravô que escravizou alguém, seja um que chifrou ou que violentou a esposa. Toda família tem sua história sombria. Em algum momento você encontra. Então a gente fala que isso é prever o provável. É difícil dar errado, entende? Qualquer problema que alguém trouxer ou levar a uma constelação familiar, se eu vou buscando... você teve, será, um bisavô... Alguém que foi preso na sua família? Alguém que violentou? Vai encontrar alguém. É quase impossível não encontrar algum tipo de problema, assim, se você vai... Então, a gente chama isso também de crença infalível. Meio que sempre vai dar certo. Se eu falo preso e não foi preso, eu posso ressignificar, que é outra técnica. Peraí, talvez não foi uma prisão, num sentido concreto, a pessoa foi pra cadeia, mas estava num relacionamento abusivo. E aí a pessoa se via presa naquele relacionamento. É a técnica da ressignificação. Muitos charlatões usam isso, videntes usam isso, astrólogos, alguns médiums. Não estou dizendo que todas essas pessoas usem isso de propósito para enganar os outros. Mas às vezes, sem perceber, desenvolvem essas técnicas que acabam dando uma interpretação, trazendo uma resposta que faz sentido para o consulente ou para o constelado, e a pessoa acaba comprando aquela ideia, achando que, nossa, foi uma grande descoberta feita na constelação, tem alguma coisa realmente acontecendo ali, e depois de um procedimento como esse, de perdoar, ou de falar alguma coisa assim para ficar bem com o seu passado, a pessoa pode sentir um alívio, pode sair dali com um pouco de esperança de que as coisas vão melhorar, vão ser diferentes. Pode até ser que você veja alguma diferença na sua vida. Você vai se comportar um pouquinho mais carinhosamente com a sua mãe. Mas quem garante que isso vai ser sustentável? Quem garante que isso foi só por causa da constelação familiar? Para dar um exemplo concreto de um livro de uma consteladora que a Nath, minha esposa, leu recentemente, ela disse que uma mulher com problema de ovário policístico, não estava conseguindo engravidar, foi fazer a constelação. Depois de 3 meses, ela conseguiu engravidar. Opa, mérito para a constelação. Será? A própria consteladora escreveu: sabemos que mulheres com essa condição podem engravidar. É um pouco mais difícil, mas podem.
Então, pode ter sido uma coincidência? Ela admite que pode ter sido uma coincidência, mas ela diz que sua história com a constelação prova que essas coisas são possíveis, que a constelação é transformadora. Mas aí é uma questão de fé. Entende que existem tantas possibilidades para a gente explicar algumas melhorias na vida das pessoas que não dá para a gente concluir que foi a constelação familiar que trouxe essa grande mudança. Pode ser que dê um impacto positivo para algumas pessoas? Pode ser. Mas eu duvido que vai curar um TDAH, como alguns consteladores afirmam curar, ou um caso de depressão, ou coisas graves como autismo. E no livro dessa mesma consteladora, ela traz casos como se esses transtornos mentais tivessem sido curados. Então a gente encontra alegações extraordinárias por parte desses consteladores na ausência de evidências igualmente extraordinárias. Evidências boas, para a gente concluir que a constelação funciona, teriam que ser encontradas em estudos em que um grupo de pessoas passa por constelação familiar e esse grupo de pessoas tem depressão, por exemplo, ou tem autismo, ou tem TDAH, depende do que você quer investigar. E outro grupo de pessoas não passa por constelação familiar. O que a gente chama de um controle inativo, né? A fila de espera. Não recebe nenhuma intervenção especial. Mas é interessante que a gente tenha ainda um terceiro grupo que passa por um procedimento usual, padrão, que é o controle ativo. Por exemplo, terapia familiar tradicional da psicologia. Vamos ver qual dos grupos vai ter um desfecho melhor contra o TDAH. Ou então contra a depressão, dependendo da pesquisa, ou no caso do autismo. Só assim a gente vai ter uma evidência de qualidade, reduzindo o que a gente chama de variáveis confundidoras para dizer se constelação funciona ou não. Ela só funcionaria se o resultado fosse superior aos outros dois grupos. Caso contrário, não podemos sair por aí recomendando constelação familiar. Não se a gente quer ter uma atitude racional, baseada na ciência. Se você quer ter uma atitude mais baseada na sua intuição, na sua experiência pessoal, confiando no relato de terceiros, aí tudo bem. Mas você não está tendo uma atitude racional. Você tem esse direito, mas a chance de você estar enganado é grande. E esse é o ponto, porque você encontra testemunhos muito positivos sobre a homeopatia, por exemplo. E a homeopatia foi testado consistentemente pela ciência. E quando você faz esses grupos controle mais sofisticado, os grupos que tomaram homeopatia não têm uma melhora acima do efeito placebo, que é a mera expectativa. Porque muitas vezes você acreditando que vai melhorar, aquilo ali pode trazer um bem-estar momentâneo, pode às vezes até estimular um pouquinho uma mudança comportamental, do tipo, agora eu estou cuidando desse meu problema de saúde. Só para dar um exemplo para vocês. Eu tenho problema de estômago, eu tenho gastrite, tenho um pouco de refluxo também de vez em quando. Só do ano passado para cá que eu comecei a dar uma atenção a esse meu problema. Então, eu tenho bebido menos, bebida alcoólica, o café eu reduzi. Eu ainda bebo café, eu bebi aqui mais cedo, inclusive, com vocês. E bebi um lá em casa também, né? E bebi um lá em casa também. Mas antes eu bebia café, algumas doses de manhã, à tarde e à noite. Eu, quando eu era professor universitário, eu bebia uns 2, 3 cafés à noite, cara, na faculdade. Então eu detonava. E ainda era café com açúcar, muitas vezes. Então eu estou praticando atividade física regularmente, cuidando do meu sono mais, reduzir consumo de álcool e café. O café ainda posso melhorar, eu admito. Ainda posso melhorar. Comidas gordurosas. Cara, eu e Nath, a gente comia pizza, hambúrguer, umas 3, às vezes até 4 vezes por semana, dependendo da... Era, bicho. A gente tava, né, quando a gente mudou para São Paulo, a gente tava com uma alimentação terrível. Eu perdi 8 quilos de um ano para cá. Pô, parabéns, mano. Sem estar, digamos, sem estar na nutricionista, bonitinho. Sem sofrer, né? Assim, só... Exato. Só porque o meu médico falou, Daniel, você tem gastrite, cara, você tem que melhorar um pouco seus hábitos. Ele me deu umas instruções gerais, assim. E entende que, às vezes, você... Agora eu vou dar uma atenção a esse meu problema. Você começa a fazer leves ajustes que já dão um resultado legal. Então, às vezes, você está num momento da vida que, cara, eu preciso cuidar da minha saúde mental e tal, eu vou à constelação familiar. Mas muitas vezes essa pessoa também, nessa vibe, tá reduzindo o consumo de álcool, tá voltando a ver mais a família, porque tava muito workaholic, só trabalhando. Não, deixa eu cuidar um pouquinho mais das minhas relações familiares. Então, às vezes, é fácil você atribuir à constelação algo que pode estar vindo de várias outras fontes.
Quando eu tinha talvez uns 8 anos de idade, eu era criança, eu tinha quase 20 verrugas no meu joelho esquerdo. E meu pai me levou num benzedeiro. O cara fez passar a mão e cair. O cara fez lá suas benzeduras, passei no meio do terço, aquela coisa toda. Depois de algumas semanas, tchau, verrugas, foram embora. Ó, Daniel, você é uma testemunha de um milagre, cara. É só isso que explica. Eu também estava fazendo acompanhamento com o médico, que me mandou borrifar um remedinho roxo ali todo dia nas verrugas. Então a gente chama isso de tratamentos concomitantes, que ocorrem simultaneamente. Quando eu falo de uma mudança alimentar, de atividade física, de deixa eu ver mais meus familiares, meus amigos, isso tudo pode ter um impacto na sua saúde. Claro. Ainda mais quando o problema é psicológico, cara. Pequenos ajustes, se a sua vida está muito cagada, pequenos ajustes podem dar grandes resultados. Então, se a gente não faz esses estudos mais sistemáticos, que são esses ensaios clínicos, a gente tem uma grande chance de estar equivocado ao dar esses méritos à constelação familiar. Ou ao pastor que fez aquela oração para mim naquele dia, ou ao médium que fez uma cirurgia espiritual em mim. É por isso que, quando a gente estuda método científico de forma mais consistente, a gente entende quantas maneiras possíveis existem de a gente estar enganado. Sim. O próprio Carl Sagan falava muito isso. A maior parte das nossas hipóteses vai para o lixo. A maior parte das ideias que a gente tem para explicar as coisas no mundo, ou a nossa saúde, ou a nossa doença, são ideias equivocadas. Quantas vezes a gente imaginou trocentas coisas para entender a minha alergia, por exemplo. Eu tenho uma alergia, né? Eu ainda estou investigando isso. Eu imaginei tantas coisas, cara. Deve ser emocional. Pode ser... Agora a gente está imaginando que pode ser o níquel, que é um metal presente em alguns alimentos e também nesses objetos que a gente tem aqui, vários objetos. Eu tenho uma alergia bem grande a níquel. E eu não sabia, eu descobri isso agora. Então, existe a possibilidade de eu estar com um tipo de alimentação com muito níquel, ou pelo menos nem é muito níquel, mas como eu sou muito sensível a esse metal, eu acabo expressando isso em forma de coceiras. Caramba. Velho. Então, assim, é mais uma hipótese, mas pode ser mais uma hipótese errada. É mais uma coisa pra gente pensar. Então, assim, eu tô trazendo isso como exemplo de como a gente pode estar enganado e várias vezes a gente passa por momentos de melhoria desses sintomas. E a gente nem sempre rastreia de onde veio. E é fácil, mais uma vez, a gente acabar dando crédito a algo que não era exatamente aquilo que me fez melhorar. Mas só pra gente ter, e você vai saber me responder isso muito bem. Como psicólogo, você sabe que a cabeça da gente, a mente, de certa forma, ela te adoece e que às vezes um simples movimento vai causar uma cura, não um tratamento. Às vezes uma palavra, um entendimento de uma situação vai te curar dessa situação. Talvez a constelação seja essa cura. Pode ser. Não que ela faz efetivamente uma viagem astral e que quando você encosta no boneco, tudo isso vai acontecer. Sim. Não acredito nessa hipótese também. Para mim ela está bem distante. Dos campos mórficos. Mas eu acredito que o que acontece ali é como se fosse um placebo que deu certo. O cara acha que foi tratado e ele mesmo se trata e realmente tem um resultado positivo. Existe uma cura. Aí que a gente tem que tomar cuidado. Eu não duvido da possibilidade de que uma pessoa que decidiu, eu vou dar uma olhada nessa questão minha que estava na gaveta. Deixa eu ir numa sessão de constelação para falar sobre isso. A minha relação com meu pai, ou meu consumo de drogas, ou a relação com minha esposa, alguma coisa assim. E saia dali com uma ideia de fazer algo diferente e possa ter sido um estímulo para ele ter mudanças comportamentais. Eu não duvido. Agora, o que eu duvido é, se o problema é suficientemente grave, eu não acho que a constelação vai fazer cócegas nesse seu problema. Se o problema é pontual, é uma questão mais simples, talvez seja um estímulo para você repensar. Só, né, de situação. Pode ser. O Carlos Orsi, marido da Natália Pasternak, entrevistei ele no meu canal sobre constelação familiar, inclusive. Ele disse isso, que ele usou a expressão em inglês, os healthy unwell, que seriam as pessoas saudáveis que têm um mal-estarzinho.
Vai. E é uma proporção boa de pessoas, né? A pessoa não tem uma depressão, não tem um transtorno de estresse pós-traumático, não tem uma personalidade borderline, um TDAH, autismo, não tem nada minimamente grave. Mas tem ali suas divergências com a esposa, com o colega de podcast, tô brincando. É uma vida normal, né, mano? Pode ser. Aqui, pode ser que numa constelação te faça refletir de forma um pouquinho diferente sobre aquela questão, ou ir a um culto evangélico, ou ir a uma missa, teve uma pregação do padre, sacou? E aí te faz pensar um pouquinho diferente e melhorou, resolveu aquela questãozinha com seu colega, ou melhorou um pouquinho a relação com sua mãe, e vocês estão um pouco mais próximos ali agora. Talvez coisas pontuais, pequenas, assim, tá. Beleza, talvez, eu não tenho certeza, mas eu acho que é mais plausível. E eu te dou uma referência científica sobre isso. O artigo é de 2021, liderado pelo Barnett Teed, que é um pesquisador em constelação familiar, em cuja revisão sistemática ele discute alguns estudos que sugerem que para esses casos graves, realmente a constelação pode até piorar. Se a pessoa tem uma depressão, tem algum diagnóstico, cuidado. Um CID mesmo. Pode piorar. As consteladoras familiares com quem eu discuti, com quem eu debati no Vilela, no Inteligência Limitada, admitiram isso. A gente tem tanto constelador por aí piorando a saúde mental das pessoas. E aí eles recomendam isso. Eles colocam assim, talvez, eles admitem, para questões menores da vida, talvez a constelação tenha alguma utilidade. Para questões maiores, a gente ainda não sabe e pode ser que até piore. Então, os caras que são pesquisadores que publicaram essa revisão colocam isso. No mínimo, para mim, isso é um alerta para, se você tem curiosidade com a constelação familiar, você tem todo o direito de buscar. Eu não quero proibir. É engraçado, né? A gente não quer proibir a constelação familiar. A gente quer que ela saia do SUS e do judiciário, porque ele é dinheiro público. A linha é dinheiro público. Mas na iniciativa privada, se você quer pagar, vai, velho. Esse é o direito. A gente quer que saia do SUS e do judiciário. Agora, o meu conselho é, você tem curiosidade? Você quer? Vai lá fazer. Eu talvez vá um dia, mas mais para ter uma experiência antropológica que a gente fala. Muitos céticos gostam, para conhecer melhor aquilo que critica, passar. Entender, olha o que está acontecendo aqui, estou entendendo por que as pessoas acham que funciona, é por causa disso e daquilo. Então, para ter uma experiência assim, para entender melhor, vou. E também vai que eu mudo de ideia um dia, né? Mas provavelmente eu mudaria de ideia a partir de um bom estudo científico mostrando que ajuda. Mas o meu conselho é, se você tem depressão, se você tem algum transtorno de personalidade, um transtorno de ansiedade, toque, ansiedade social, cara, busca psicoterapia, mas busca alguém da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, ou da comportamental dialética, que são psicoterapias mais robustas cientificamente também. Então procurem essas linhas. Um profissional que a gente fala que é baseado em evidências, porque existem linhas de psicoterapia que são meio ruins também, que são bem controversas. Eu na minha percepção, assim, e é meu achismo, o inconsciente da gente é muito poderoso. É muito mais poderoso do que o consciente. Só que você não consegue armazenar uma informação facilmente dentro do seu inconsciente, porque ele tá rejeitando, ele não aceita isso. Né? Mas a hora que você consegue armazenar alguma coisa lá dentro, isso faz efeito na sua vida. Vou te dar um exemplo. A gente tava aqui com um cara, o cara virou e falou, ó, seu avô mandou um recado pra você. Você tá com 180 quilos. Se você não emagrecer, você vai morrer. Não morrer não, ele falou assim, você vai ter um AVC. Você vai ter um AVC. E é rapidinho, é daqui 2 anos. E ó, você vai ferrar com a vida da sua família. Falei, caralho, velho. Aí eu saí daqui e perdi 30 quilos. Mas aquilo ficou no meu inconsciente. Esse cara é bom, mano. Aquilo ficou no meu inconsciente. Ficou forte. Sim. Ficou forte. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Sim. E eu tava extremamente viciado em açúcar, tudo. Sim. Mas o inconsciente, ele, ao mesmo tempo, ele quer te ferrar de tal forma que a hora que você deixa de acreditar nisso também, você começa a rejeitar essa ideia. Ah, cara,
Que cara ali, velho, tava me enganando, irmão. Não vou morrer nada, cara. Talvez ele não tenha recebido essa informação de avô algum. Talvez. Sim. Mas ele falou de um jeito que te despertou um medo. E um medo que não tá distante de uma razoabilidade, porque a gente sabe que sobrepeso aumenta certos riscos. Você vê um gordo aí custando a respirar, você vai morrer. É muito mais fácil você morrer. Aumenta a chance de certas doenças. A minha mãe, ela tá com hipertensão. Foi diagnosticada recentemente. E hipertensão é fator de risco, né? É uma doença que aumenta o risco de infarto, de AVC. Traz complicações, aumenta a probabilidade de uma morte precoce. E aí eu tô puxando a orelha dela. Mãe, toma um remédio todo dia, que às vezes ela esquece. Parece que ela tá melhorando agora, tá engatando. Mas o que eu quero dizer com isso é que, às vezes, alguns conselhos aparecem, que são bons conselhos do ponto de vista de saúde, mas com uma justificativa errada. Veio do mundo espiritual isso. Mas, cara, se te trouxe um impacto positivo, fez legal, bem. vai lá. O problema é que a gente tem estudos mostrando que muitas vezes, eu tinha falado lá atrás sobre alguns problemas da religião, esse aqui é outro. Muitas vezes a narrativa religiosa conflita com a narrativa científica. Aí é que mora o problema. É, por exemplo, igrejas evangélicas dizendo que Covid era uma ficção. Lá no início a gente ouviu muitos questionando a existência do vírus. Ou então falando, o vírus existe, mas Deus protege a nossa congregação. E aí a galera tava lá toda tomando do mesmo cálice, espalhando o vírus. Isso rolou também numa igreja aqui em São Paulo. Então a gente tem pessoas interpretando depressão como uma possessão demoníaca. A gente tem dados de que quando você está muito envolvido com certas congregações religiosas, demora mais para você decidir buscar ajuda profissional quando você desenvolve um transtorno mental. Isso também não é legal. Então existem perigos também nesses discursos ou nessas explicações religiosas por que acontece na nossa vida. Às vezes é legal, pode ser um incentivo para você cuidar da sua saúde. E existem líderes religiosos que são responsáveis assim, que conseguem diferenciar, existe uma questão de fé, a gente acredita no céu ou na reencarnação, e existem questões de saúde. E você precisa procurar um médico, um psicólogo para cuidar desses seus problemas de saúde. Aí eu bato palmas, eu falo, legal, é um cara ou uma mulher que não está se opondo à ciência. Cara, eles já têm a frase pronta. Chega lá, tá assim, o guia espiritual dele tem que virar e falar assim, faz a sua parte primeiro para Deus fazer a dele. Então vai lá no médico, ele vai te ajudar. Vai lá e faz a sua, tem a frase pronta já para isso. Sim, vai lá e faz a sua parte. Cara, aí suave. Aí você não tá ferrando com a vida da pessoa, com a saúde dela. Aí eu acho de boa. E ao mesmo tempo você tá fornecendo um consolo, uma esperança, e tá tudo bem. Aquela questão social da religião também, que pode ser legal. O meu problema maior é quando as crenças e práticas religiosas ferram com a vida das pessoas. De formas absurdas. Por exemplo, eu vi não pode fazer transfusão de sangue. Ela não conseguia se relacionar com o marido, fez uma constelação. Você não tá conseguindo porque na constelação mostrou que seu tio abusava de você. E não rolou nada disso, mas a pessoa colocou na cabeça dela que ela foi abusada, né, cara? Ainda tem essa, que são as falsas memórias. Às vezes, e houve um escândalo nos Estados Unidos, acho que na década de 70 para 80, sobre essas terapias de regressão, para você se lembrar de traumas que aconteceram lá atrás, e aí terapeutas induzindo falsas memórias de pacientes que teriam sido abusados quando crianças. E às vezes, crianças se lembrando de coisas que nunca aconteceram. Então, infelizmente, o nosso cérebro não é um órgão perfeito que só armazena informações daquilo que aconteceu, como se a gente conseguisse só se lembrar de forma precisa. Ele pode... Na verdade, todo o processo de lembrança é uma recriação de uma experiência que você teve. E nesse processo de recriação,
há imperfeições. A gente pode sem querer... recriar uma mentira e virar uma verdade absoluta. Cara, você fala isso, cara. Você fala é isso, perigoso. uma das lembranças mais antigas que eu tenho é um sonho. É mesmo. De quando eu era moleque. Uhum. Que eu fiquei com muito medo, eu acordei, tipo, apavorado, é um sonho. Sim, eu devia ter, sei lá, um moleque, criança. O que você sonhou? Eu sonhei que eu passava num corredor. No meu sonho, era a casa da minha avó. E era um corredor bem comprido, assim, sabe? E era cheio de portas dos dois lados. E tava bem escuro. E eu fui atravessar, assim, ó. E quando eu passei por uma porta, tipo, alguma coisa veio e me beliscou, assim, ó. E não tinha nada no sonho. E eu olhei e eu acordei sentindo a dor nas costas. De um beliscão. Sim. Tá ligado? Sim. E eu não esqueci o sonho. Eu tinha, sei lá, se eu for chutar hoje a minha idade, eu tinha 7 anos. Sim. Sim. Eu nunca esqueci desse sonho. Porque foi muito real. Eu tenho uma lembrança E foi um sonho. bem vívida de um helicóptero descendo e ficando do lado da minha casa, onde tinha um lote lá em Bom Despacho. E ficou pairando assim. E eu, nossa, meio assustado com aquele helicóptero. E aí ele foi embora depois. E rolou ou não? Ninguém confirmou isso até hoje. Então eu acho que a chance de ter sido um sonho é grande. Mas porque um helicóptero ou baixaria ficaria ali, ó, do lado da minha casa. Big Brother, né? É. Cara ali, ó. Será que você não foi abduzido, não? Pode O ser. helicóptero era uma nave. Mas você entende? Se fizer uma regressão minha, eu posso voltar a ter esse pensamento. Que eu realmente tenho ele no meu cérebro aqui guardado. Mas poderia ser alguém que eu tivesse sonhado, que alguém que ficou comigo, por exemplo. Sabe? E isso ficou registrado. Sim. Eu te falo que